Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos que vamos, né? O @prof.daniel Marques aqui no @pgf concursos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então, pessoal, do edital, tá? Do concurso aí da DPE, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui do nosso querido Rio Grande. E detalhe, né, pessoal, vamos falar bastante aqui da prova de redação, Então, a ideia é a gente dar uma lida bem, né, bem esmiuçada, bem detalhista aqui em relação, tá, à nossa prova de redação da banca FGV, que é a banca e elaboradora da prova da Defensoria Pública do Estado. Lembrando que aqui é para o cargo de analista, o cargo de analista que exige sim a prova de redação. Então, vamos lá, olha só, já aqui no item 2.1 de cara, quando ele fala do concurso, tá, pessoal? Vamos pegar aqui para a gente desenhar, vou até pegar um marca-texto que é melhor. Olha aqui, ó. Para o cargo de analista, serão realizadas prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, tá bom? Aí depois vem a parte dos resultados, tá? Não deixar isso aí, né, tá? Para o pessoal responsável, tá? Aqui a parte dos níveis, né? Escolaridade, aquela coisa toda. Vamos lá, vamos passar para o próximo ponto que tem redação. Tá ali, ó. Para os candidatos solicitar provas especiais, a FGV fornecerá os equipamentos adequados necessários para os candidatos com deficiência física, dentre eles prova ampliada, leitura de prova, intérprete de Libras, tá? Auxílio de transcrição, manuseio de provas, uso do computador, redação, entre outras, tá? Muito bem. Agora, olha só, das provas, tá? E aí sim entra a parte importante, vai entrar a nossa redação aqui também. A prova objetiva, tá? Vamos lá. Ó, a prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório e a prova de redação de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de analista serão realizadas nas cidades de Porto Alegre, Pelotas, Santo Ângelo, Santa Maria, Passo Fundo, salvo disposto no item 2.4, no dia 9 de julho, tá, gente? Ó, tá? De 2023, das 8 às 12h30. Então, uma pergunta que às vezes o pessoal faz, prof, vão ser em dias diferentes a prova objetiva e a prova de redação? Não, porque ele está dizendo assim, ó, a prova objetiva, tá? E a prova de redação, olha aqui, ó, tá? O nosso nexo aditivo de caráter eliminatório para o caso de analista serão realizadas na cidade de Porto Alegre, na data do dia 9 de julho, tá bom, gente? Então, não são datas separadas, no mesmo dia, tá? Das 8 às 12h30, na corrida ali. Os locais para a realização da prova e da prova de redação serão divulgados, aí tem ali o nosso site. Para os cargos de analista, a prova objetiva será composta por 70 questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 5 alternativas e apenas uma resposta correta, tá bom? Depois, né, a prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 10, tá? 3 blocos de conhecimento, língua portuguesa, conhecimentos básicos, conhecimentos específicos para o exercício do cargo e sua especialidade. Será atribuída nota 0 à questão que apresentar mais de uma ou nenhuma resposta assinalada ou à questão que apresentar emenda ou rasura. Tá, gente? Então, aqui algumas questões bem importantes, inclusive da nossa prova objetiva. Mas vamos lá que nós queremos falar da nossa redação, tá? Então, olha só. Vamos lá. Depois nós temos aqui, ó, serão considerados aprovados, isso aqui é importante, na prova objetiva os candidatos que obtiverem no mínimo 40% de acertos em cada módulo de conhecimento e possuir média aritmética final igual a superior ou superior a 50% dos pontos totais. Agora vamos lá. Somente terão corrigidas as provas de redação os candidatos aprovados na prova objetiva. Então tem gente que às vezes pensa assim, ó, não tem problema, daqui a pouco eu não ir muito bem na objetiva. Por quê? Porque eu vou me salvar na redação. Não dá para ter esse tipo de pensamento. Não dá. Você tem que ser aprovado na prova objetiva para ter a sua redação
corrigida, tá? Então, te liga, não fica também achando que é só a redação que é importante, que não é. Claro que ela vai te dar um up, ela vai te jogar lá em cima, se tu fizeres uma redação boa, né, como deve ser feita, colocando tudo o que eles solicitam, mas, de novo, tá, pessoal, tem que ser aprovado aqui na prova objetiva, tá bom? Nos termos do subitem 11.10, sendo que cada cargo, especialidade, quantidade de provas de redação que serão corrigidas está disposta no anexo 8, respeitados e empatados, última colocação, tá? Então, aqueles que não responderem os quesitos, beleza, vão passar. Então, nós temos aqui, né, bloco de conhecimento, raciocínio lógico, legislação, conhecimentos específicos. Aí, de novo, ele volta a falar da nossa redação aqui no item 11.14 e diz assim, ó, a prova de redação para o cargo de analista constará de uma redação, que será avaliada na escala de 0 a 10, contemplando o caráter eliminatório e classificatório, tá, gente? Então, de 0 a 10 é a nossa escala. Serão considerados aprovados na prova de redação os candidatos que obtiverem 50% da pontuação total. 50% da pontuação da nossa redação, tá, gente? Então, tem que fazer no mínimo metade da pontuação do nosso texto, da nossa redação. A prova de redação deverá ser manuscrita de forma legível. Aí, Dani, o que é legível? Bom, isso a gente vai falar bastante no decorrer das nossas aulas, no decorrer do nosso curso aqui da parte de redação, tá, gente? Aliás, né, só para deixar bem claro, isso é uma coisa que já estava, né, já estava ali na descrição do curso para você, lembrando que esse curso ele não contempla correções de redação, tá? Mas se você tiver atrás de correção de redação, alguma coisa, por favor, entre em contato comigo no @prof.danielmarques, tá? E diz ali, fala que você é aluno do PGF, que a gente conversa, tá? Com condições especiais para você, que é nosso aluno aqui do PGF Concursos, tá bom? Então, olha só, a prova de redação será manuscrita de forma legível, isso a gente fala bastante no curso, tá? Vou explicar para você o que é considerado legível, e não é nada demais, tá, gente? Só tem que ser uma letra que a gente consiga entender, tá? Isso é legível, né? Por isso o nome legível, ou seja, eu consigo ler, tá? Agora, não adianta eu colocar um tipo de letra lá que só eu entendo. Não, você tem que lembrar que, né, o corretor tá ali lendo seu texto, ele tem que entender, tá? Ah, Dani, eu posso escrever só em letra de forma? Falamos isso também bastante no nosso curso. Pode, não tem problema. Aliás, eu, por exemplo, recorro a isso, porque eu não acho, né, a minha letra cursiva muito legal, muito bacana. Então, eu faço isso também. Mas, enfim, depois falaremos mais disso. Olha só, forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente. Cá entre nós, a velha Bic, né? Biczinha transparente ali, né, pessoal, tá? Em material transparente, sendo que a caneta tem que ser caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Pode vermelha, Dani? Óbvio que não, tá aqui, ele já tá te dizendo, né? Azul ou preta, tá? E a redação definitiva deverá ser obrigatoriamente transcrita para a folha de textos definitivos. Então, você vai ter fora, né, a sua folha ali, da sua prova, né, de redação, um bolinho, né, tá? Um bolinho bem legal, que vai ter a sua redação provavelmente ali. Aí, você vai ter também a folha para você passar para o espaço definitivo, tá? Folha de texto definitivo, que não pode ser rasurada, não pode ter símbolo, não pode ter sinal, não pode ter nada disso, né? Que a gente vai falar, provavelmente vai aparecer aqui, aparece em tudo que é edital. Será atribuída a nota 0. Vamos lá, então. Ó. A prova de redação escrita a lápis. Então, tu já sabe. Ai, Dani, na hora me passei, me perdi, escrevi a lápis. E aí, o que aconteceu? Zerou. Ai, Dani, vou entrar com recurso. Não adianta, meu velho, não adianta, tá aqui, ó. Será atribuída a nota 0 quem escrever a redação com lápis. Não pode, é a caneta. Por isso, tem que passar na folha definitiva a caneta. Sempre, 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 tá? E não será permitido qualquer tipo de consulta, evidente, né? Tá? Pelo candidato durante a prova, sob pena de exclusão. O cara tentou consultar alguma coisa, um livro, vai ser excluído, tá? O celular, muito menos, tá? Então, já sabe, né, pessoal? Tá aqui, tudo isso bonitinho, tá? No nosso edital, tá? Seguindo aqui, nós temos que a folha de textos definitivos da prova de redação não poderá, ó, viu que eu falei para você? Não poderá ser assinada,
rubricada, nem conter qualquer marca que identifique o candidato, sob pena de anulação automática e eliminação do concurso, tá? Então, não pode. Eu vou colocar um coração, não pode. Eu vou colocar um DM, Daniel Marques Coração, também não pode. Vai ser eliminado. Por quê? Porque não pode ter qualquer assinatura, qualquer marca, qualquer coisa. Ah, Dani, mas eu não tenho que assinar a folha definitiva. Bom, você tem um espaço. Normalmente você tem um espaço separado para isso, destinado para isso. O que ele está dizendo assim, ó, no meio do texto eu vou colocar um coração. Não pode, você vai ser eliminado, tá, gente? Porque qualquer coisa que de uma certa forma possa burlar o sistema, tentando me identificar para algum corretor lá de dentro, já era, tá? Vai zerar, vai ser eliminado, tá? Depois, somente o texto transcrito para a folha de textos definitivos será considerado válido para a correção da prova de redação. Ai, Dani, eu fiz até o meu rascunho à caneta e na hora não deu tempo de passar a redação a limpo. Eu vou ser eliminado? Vai ser eliminado, tá? Só vale o texto que aparecer na folha definitiva, tá, pessoal? Então, assim, ó, é aquilo que eu falo para vocês, tá? E a gente conversa bastante sobre isso no curso também. Você tem que saber jogar, né? Tá? É aquela velha história, saber jogar o jogo. Olha que coisa linda, que baita frase filosófica, né? Por quê, gente? Eu tenho que saber por onde que eu vou começar. Eu sempre dou o conselho que é, começa pelo rascunho do teu texto. Vai para algumas questões objetivas. No meio da prova, tu volta para passar limpo a tua redação. Terminou, passou a limpo. Aí volta para as questões objetivas e termina a tua prova. Por que isso, Dani? Porque redação você não consegue chutar. Se faltar tempo, vai ser um pavor. Imagina que você está ali na, sei lá, quinta linha do seu texto e já está faltando 2 minutos, né, para terminar a sua prova. O fiscal já está ali fungando no teu cangote, louco para arrancar o texto ali da tua mão. Por quê? Porque tu serás o último a fazer a prova. Óbvio, vai ser o último a sair da sala, tá? Porque vai usar todo o tempo necessário para isso. E ele já vai estar ali, ó, louco para tirar a prova de ti. E aí o que vai acontecer? Tu vai ficar nervoso, daqui a pouco vai escrever correndo, vai rasurar, vai perder ponto por isso. Então, olha só, gente. Faça primeiro o rascunho, vai para a prova objetiva, volta para o teu texto, passa na folha definitiva e aí faz tranquilo o restante das questões objetivas. Lá no final, se faltarem 2 ou 3 questões, aí o fiscal está ali fungando teu cangote, tu consegue chutar. Agora a redação não adianta, e a redação vai te eliminar se você, né, não fizer aquilo que eles estão te pedindo, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Então, só conta a folha definitiva. Não adianta, Dani, mas eu fiz um baita texto. Ficou no rascunho? Ficou. Cara, serviu de nada, tá? Tem que passar para a folha definitiva. Depois, o espaço do rascunho é de uso facultativo e não será considerado para fins de correção, tá? Então, Daniel, não vou fazer rascunho. Para com isso. Não me fala essa bobagem, tá? Então, no curso a gente conversa bastante sobre isso. Mas que ele é de uso facultativo, o espaço do rascunho você pode utilizar ou não, tá? Mas a gente vai conversar bastante sobre isso no curso e você vai perceber que eu incentivo muito, sim, o rascunho, porque é ali que tu terás o teu planejamento de texto. Parte muito importante que vai te ajudar muito, que vai te dar um norte aí para a tua produção textual. Não haverá substituição de folha de textos definitivos por erro do candidato, tá? Errou, velho, já era. Escrevi coisa onde não devia, já era. Então, olha só, toma muito cuidado na hora de passar qualquer coisa para a folha definitiva, tá? Toma muito cuidado, sempre, sempre, sempre. Pensa um pouquinho antes, não sai fazendo na correria, que dá problema. Depois, a transcrição do texto para o respectivo espaço da folha de texto definitivo será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções contidas nesse edital, que a gente vai ver depois. Não quero passar, estou com a mão cansada, vou chamar o fiscal ali. Não pode, é de responsabilidade tua, tá? Então, tu que, né, terás que fazer essa parte. Depois, a redação deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo. A gente fala isso também no curso, mas vamos lá. Gente, texto dissertativo argumentativo. Eu posso escrever
ali, vamos lá, um conto? Não. Eu posso escrever um romance? Muito menos, né? Não tem nem espaço, tá? Eu posso escrever um mini conto? Não. Poesia? Óbvio que não, tá? Por quê? Porque ele está te dizendo que o gênero textual é o gênero dissertativo argumentativo, tá? Na verdade, dissertativo é uma tipologia, tá? Mas enfim. Tá? É o gênero dissertativo argumentativo, ou seja, aquele que tem começo, meio e fim, que você vai apresentar uma tese, você vai sustentar essa tese a partir de ideias, a partir, né, de comprovações, você vai argumentar. Por isso que a gente chama de dissertativo argumentativo. Eu não vou entrar muito nesse, né, nesse aspecto agora, porque a gente trabalha, né, muito isso, evidente, tá, no nosso curso de redação. Então você vai ver nas nossas aulas justamente tudo isso, tá? Como é que eu começo um texto, quais são os tipos de desenvolvimento que eu posso utilizar, qual é o tipo de conclusão que eu posso fazer uso, enfim, tudo isso nós veremos, tá? Mas você já sabe que o texto é um texto dissertativo argumentativo com um número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, tá, pessoal? Então percebam, olha só, tem que ter programação, tá? Número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas. Tem que tomar cuidado para não extrapolar, não passar dessas 30, que normalmente não acarreta. A gente vai ler ainda aqui no edital, vamos ver como é que está aqui, tá? Mas normalmente extrapolar as 30 não acarreta alguma coisa muito negativa. Acarreta desconto, não é considerado. Aquela parte, obviamente, teu texto vai ficar um pouquinho, tá? Incoerente em algum momento ali. Mas, na teoria, tá? Pelo menos na maioria dos editais, vamos ver aqui como é que ficou, tá? Mas a maioria dos editais, extrapolar um pouquinho o número de linhas não zera, tá? Agora, normalmente não atingiu o mínimo, zera. Vamos ver como é que eles colocaram isso aqui, tá? Vamos lá. Depois, no item 11.21, nós temos em casos de fuga ao tema, ó, de não haver texto, de erro de preenchimento ou identificação em local indevido, o candidato receberá nota 0 na redação. Então vamos lá, fuga ao tema. O que é fuga ao tema, né? Bom, como o próprio nome já diz, isso aí também conversamos nas aulas, tá, gente? Tá? Aqui estamos mais na apresentação do edital para você ir conversando já um pouquinho. Mas vamos lá, o que é fuga ao tema, gente? Vamos lá, o texto era sobre, vamos lá, os benefícios da realização de uma Copa do Mundo num determinado país. Vamos pegar o nosso caso, Brasil. Os benefícios, o legado deixado pela realização de uma Copa do Mundo no Brasil. Oh, que maravilha, só coisas boas. Pois é, será? Será? Mas enfim, até porque você tem que ter um pensamento crítico acerca dessas coisas, tá? Muito bem, então olha só, o que aconteceu? O cara, de repente, se emocionou e começou a falar da lesão do Neymar. Ficou viajando na lesão do Neymar e em nenhum momento ele falou do legado, dos benefícios deixados pela realização da Copa do Mundo para o nosso país. Beleza, ele fugiu ao tema. Aí, Dani, não é tangenciar? Não, não é tangenciar. Tangenciar é o seguinte, vamos imaginar que ele está falando de intolerância. Vamos pegar um tipo específico de intolerância, intolerância religiosa. Aí ele pediu ali para que nós fizéssemos um texto dissertativo, argumentativo, falando sobre a intolerância religiosa no Brasil. E aí, de repente, você se emocionou e começou a trazer exemplos de Estados Unidos, de Inglaterra, né, de Austrália, de Nova Zelândia, de Portugal. E aí você passou dois parágrafos inteiros do seu texto falando disso e esqueceu de voltar para o Brasil. Aí você ficou só no primeiro e no último parágrafo falando, né, da intolerância religiosa no Brasil. O que você fez? Você tangenciou o tema. Você não fugiu, mas você tangenciou, tá? E aqui tem que cuidar, porque daqui a pouco, olha, se mais da metade do teu texto ficou falando de Portugal, Espanha, Estados Unidos, enfim, e não falou do Brasil, é possível também uma fuga ao tema. Tá? Mas então, assim, tangenciar o tema é uma coisa que muita gente faz. Fugir ao tema é um pouquinho difícil, tá? É um pouquinho difícil, mas pode acontecer. Então, você tem que ter noção disso e a gente vai trabalhar bastante com isso também, tá bom? Beleza? Então, ó, fugiu ao tema, 0, 0, 0, 0. De não haver texto, ou seja, não coloquei texto, não escrevi, tá? 0. Erro de preenchimento ou identificação no local indevido, 0 também, tá? Então, nesses casos aqui, será atribuída a nota 0 à redação, tá bom, gente?
Na avaliação da redação, será considerado o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato, bem como a fluência e a coerência da exposição. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, olha o que o prof estava falando aqui, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagens de texto, tá? Então a primeira parte aqui a gente já tinha conversado. A segunda que de repente é novidade, colagem de texto. Dani, o que é colagem de texto? Aí o cara vai ali espertinho, né? Você está fazendo uma prova e dentro dessa prova, agora eu me passei quantas questões eram? 70, né? Que ele colocou aqui. Vamos lá, você tem algumas questões de língua portuguesa, sim ou não? Sim. E normalmente as questões de língua portuguesa elas provêm de um texto. E aí o que o cara faz? Ele se acha espertinho. E aí ele dá uma olhada no texto, dá uma lida no texto e diz, pô, mas não é que esse texto aqui tem um tema, tem o assunto dele é o mesmo da minha redação? Opa, eu vou fazer um Frankenstein aqui. Eu vou pegar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tirar o primeiro parágrafo, colar no meu texto, aí depois o outro eu invento, aí eu pego o terceiro parágrafo, colo no meu texto. E aí pode? Evidente que não. Evidente que não. Não pode, pessoal. Não pode fazer uso de partes dos textos, tá? Motivadores que aparecem ali na parte de redação e dos demais textos que aparecerem na tua prova. Tá? O que você pode é fazer uso de informação, evidente, né? Apareceu uma informação ali interessante sobre, né? Tá, os casos de intolerância religiosa, números, dados, estatísticas, de novo, tá? Não copia, mas você pode fazer uso daqui a pouco da informação. Então você pode utilizar, em torno de tantas pessoas são vítimas de. Isso pode, mas você tem que reescrever. Não pode utilizar de forma alguma, tá? Uma parte ali, ipsis literis, ao pé da letra, de qualquer texto em que. Qualquer texto que nós temos na nossa prova, tá bom? Toma cuidado, por favor, que tem uma galera que gosta de fazer isso, depois, né, toma, né, um canetaço ali e não sabe por quê. Vamos lá. Será atribuída nota 0 à redação que? Então, os critérios para zerar, aquilo que a gente não vai fazer, mas que nós vamos torcer para o nosso concorrente fazer, tá? Ai, Dani, que horror. Não, não é que horror. Pessoal, é concurso, estou nem aí para o concorrente, tá? Eu estou preocupado com vocês, eu quero que vocês sejam aprovados, o concorrente que se dane. Olha aqui, ó, vamos lá, tá? Ai, Dani, mas o meu marido, ele faz um concorrente. Bom, então ele está com problema, porque você vai e ele não. Mas olha só, vamos lá. Gente, tá? Será atribuída nota 0 à redação que for escrita de forma diversa daquelas especificadas no item 11.18 em parte ou totalidade. Quer voltar no 11.18? Olha ali, ó, vamos lá, produção, aqui, ó, deverá, ó, a folha de textos definitivo, tem que passar para a folha de texto definitivo, tá? Se cair fora disso aí, tu já sabe, tá? Estiver em branco, tá? Se estiver em branco redação, evidente, 0, tá? E apresentar letra ilegível, tá? Então, se apresentar a letra ilegível, é evidente, a pessoa não vai conseguir ler, não vai conseguir, tá, avaliar a tua prova. O resultado preliminar da redação e o espelho de correção serão divulgados no endereço eletrônico, tá aqui, tá, gente? Então, não esqueçam que daqui a pouco o cara se emocionou, foi ali, digitou http https, né, tá? /conhecimento.fgv.br/concursos/dpe hífen RS 2023. Legal. Aí ele clicou ali, foi, procurou e não achou a redação dele. Pergunta: você foi aprovado na parte objetiva? Você tem que ser aprovado na parte objetiva. Não esqueça disso. Não esqueça disso, que é um critério. Para ser corrigida a redação, eu tenho que ser aprovado. Se eu não fui aprovado na parte objetiva, não adianta procurar a redação, porque não vai ter, tá bom? Muito bem. O resultado final da redação será divulgado após a análise dos eventuais recursos contra o resultado preliminar na forma prevista nesse edital. Tem a parte de recursos, caso queira ler, fique à vontade. Não haverá arredondamento de nota ou da média final e serão desprezadas as frações inferiores ao centésimo. Depois, o candidato que não devolver sua folha de textos definitivo será eliminado do concurso. Viajei e não entreguei, tá? O caderno mais a folha definitiva. Só lamento, tá? Depois, a redação será corrigida segundo o critério da tabela a seguir, tá? Então, agora, a seguir aqui nós vamos ver, né, a tabelinha ali dos critérios, né, pessoal? Como que a nossa redação será corrigida, tá bom?
Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá? Então, olha que legal, tá? O bom que a FGV, ela já nos traz aqui, né? Tá? Uma tabelinha bem interessante aqui, já dividida a parte da estrutura e da correção gramatical, tá? Então, vamos lá, olha só, tá? Nós temos aqui, então, a estrutura textual global. Nós temos a abordagem do tema, deixa eu trocar a cor aqui. Vamos lá, a abordagem do tema, tá? Opa, mas aqui, aí eu não vou conseguir ler, tá? Beleza, aqui. A abordagem do tema, né? Que considera a capacidade do candidato a selecionar argumentos convenientes ou os aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Aqui é ver se o cara tem conteúdo, de fato, se ele tem argumento, se ele não fica só naquele senso comum, se ele vai além disso, tá? Depois, progressão textual, aqui tem muito a ver com os elementos de coesão, tá, gente? Então, os nexos, as conjunções, as amarras textuais, elementos de coesão referencial anafórico, catafórico, tudo isso é amarra textual e faz com que eu tenha uma progressão no meu texto e uma amarra entre uma parte do meu texto a outra, tá? Que também vale 4 pontos, né? Então, ó, considera a capacidade do candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto, por ele redigido, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Ou seja, aqui tu também mostra, né, para o corretor que tu não é aquele cara prolixo. O que é o cara prolixo? O cara prolixo é aquele cara que fica dando volta, sabe? Que fica falando, mas não chega no lugar em que ele quer chegar, tá? Não consegue por algum motivo, então ele fica enrolando, né? Então ele fica às vezes até meio perdido ali, né? Então esse é o prolixo, fala, mas não chega no seu destino, tá? Então aqui tu vai mostrar para ele que tu não é. Pontuação máxima aqui, né? Tá? Parte 1, né? Então, tá? Nós temos aqui 8 pontos para o item B, tá, gente? Né? Desculpa, a progressão, desculpa, tá? 8 pontos, pontuação máxima da parte 1. A parte 1 é a parte 1A e 1B, tá? 1A, 4 pontos, 1B, 4 pontos também. Temos 8 pontos aqui. Lembra que são 10 pontos, né? Tá? Então, aqui, só aqui eu tenho 8. Aí tu vai dizer, Dani, então aqui só podem ser 2, exato, tá? Para somar os 10 pontos da nossa redação. Aí tu vai dizer, pô, Dani, mas é só 2 pontos na parte de correção gramatical, tá? Sim, e isso chama atenção, né, gente? Claro que chama. Então, assim, ó, por quê? Porque tem muita gente que diz, bah, se eu errar uma vírgula, nossa, vão descontar muito. Ai, se eu errar uma crase, vão descontar muito. Aqui não, tá? Porque toda essa parte entra na correção gramatical. Então, o máximo que eu perco na correção gramatical são 2 pontos. Só que, por exemplo, vamos lá, se tu fizeres um uso indevido, inadequado de uma conjunção, ele não vai alterar só aqui, né? Ele prejudica aqui, mas ele prejudica aqui também. Por quê? Porque uma conjunção é um elemento de coesão, é um nexo, é um conectivo. Então, ele dá progressão textual, então ele vai interferir na parte 1 do texto. Então, é isso que nós temos que ter cuidado, tá? Tome cuidado, por isso que a gramática tem que estar em dia, tá? Então, olha só, a correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita, do ponto de vista comunicativo, ou seja, a adequação à situação comunicativa. Norma padrão da língua portuguesa, é praticamente isso, né? Tá? E aí ela é dividida em 2 partes, seleção vocabular e norma culta. Norma culta é se tu respeita as regrinhas, né, da língua portuguesa. E seleção vocabular se tu utiliza um vocabulário adequado, né, pessoal? Tá? Então, ó, considera os problemas de inadequação vocabular, troca de parônimo, empregos de palavras específicas, vocábulos, variação linguística inadequada, marcas de oralidade. Como assim, Dani? Variações linguísticas inadequadas. Vamos lá. Você está fazendo um texto, tá? Um texto dissertativo, argumentativo, que deve seguir a norma padrão da língua portuguesa. Você vai ter um tema, para esse tema você vai estabelecer uma tese, você vai ter que sustentar essa tese a partir de argumentos plausíveis, não contraditórios, que não firam direitos humanos, beleza? Muito bem. Então, quando eu faço isso, tá, pessoal, eu tenho que fazer também o uso adequado da língua. Qual é a variação linguística que a gente faz uso num texto dissertativo argumentativo numa prova? É a norma padrão, que aparece ali embaixo até. Respeitar as regras de concordância, respeitar as regras de regência, respeitar as regras de acentuação. Qualquer coisa que fuja disso, tá, vai dar problema. Nesse caso aqui, tá? Ah, Dani, mas existem, né, variações linguísticas enormes na nossa língua. Verdade, né?
o Chico Bento, por exemplo, teria dificuldade ao redigir um texto a partir da norma padrão da língua portuguesa. Aí, Dani, isso é um preconceito linguístico. Não, não é, porque a gente vê na história do Chico Bento que ele tem um pouco de dificuldade em relação à norma padrão. Não é em relação ao aspecto comunicativo, porque ele, dentro do meio que ele está inserido, ele se comunica muito bem, né? Ele se faz entendido. E as pessoas não só o entendem, como também, quando conversando com ele, ele entende as pessoas, sem problema algum, né? Então, nós temos ali uma variação linguística, mas ele não poderia fazer uso dessa variação que ele utiliza no seu dia a dia dentro dessa prova, tá? Aqui é a norma padrão da língua portuguesa. Então, os 10 pontos, tá, pessoal, são divididos dessa forma. Então, é assim que o seu texto será corrigido, tá? E ainda, para encerrar aqui, né, será ainda deduzido 0,4 ponto para cada linha completa não escrita, considerando o mínimo de linhas exigido no subitem, e deduzido 0,2 para cada linha completa excedente. Lembra que eu falei para vocês que algumas bancas, quando a gente não atinge o mínimo, eles acabam zerando? Pois é, aqui o que ele está te dizendo? Que vai ser deduzido 0,4 para cada linha completa não escrita. Então, vamos imaginar, o mínimo de linhas era o quê? 20, né? Número mínimo de 20 linhas. Muito bem, fiz 18. Tenho 2 linhas completas ali em branco. Vai ser deduzido quanto? 0,8. 0,4 para cada linha. Agora, vamos lá. O número máximo, 30 linhas. Bah, me passei, Dani. Fiz 32 linhas. Beleza, vai ser deduzido 0,2, né? Para cada uma daquelas linhas a mais que você colocar. Ou seja, 0,4 se eu fizer 2 linhas a mais, tá bom? Então, toma cuidado, porque aqui, né, vamos lá, a parte boa, entre aspas, é que não zera se eu não atingir o mínimo, mas você vai atingir, pelo amor de Deus, tá? Vamos trabalhar bastante isso no curso, tá, pessoal? E aqui, de novo, tá aqui a nossa tabelinha, a tabela de correção. Lembrando, tá? Qualquer coisa que você precisar, tá procurando, né, correção, pacotes de correção aí para o nosso concurso da DPE, entre em contato com @prof.danielmarques lá no Instagram e seja muito bem-vindo. Vamos trabalhar tudo isso aqui, desossar essa parte de redação para que você faça um texto nota 10 na sua prova aí da FGV, tá bom? Nos vemos nas nossas aulas. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.